Ok, eu acho que a gente tem que dedicar o shiur hoje e falar um pouco sobre a situação lá, nossos irmãos que estão lá na Ucrânia, e não só nossos irmãos, mas o mundo inteiro, para falar um pouco pela paz, na Rússia também, que tá todo mundo sofrendo a repercussão. Eu acho que está sendo pouco se falando sobre o assunto. Tem muita coisa que a gente pode fazer, e como o próprio Zelensky ele falou, eu não sei se é nesses termos, mas ele falou de que todo mundo faz memorial do Holocausto, está todo mundo lembrando do Holocausto, tem um Holocausto acontecendo aqui agora e ninguém se mexe. Então, pequenos como somos, mas cada indivíduo a gente tem como contribuir, a gente tem como ajudar, tanto espiritualmente, mas também materialmente. Nós temos o que fazer aqui à distância, então acho que é um apelo que a gente deve fazer, a gente deve, primeira coisa, acordar, se levantar para agir naquilo que está em nosso alcance, não de discutir política ou ficar assistindo os videozinhos, mas realmente tem pessoas, eu vou comentar com vocês algumas entrevistas que assisti ontem de rabinos conhecidos nossos que estão lá, literalmente, alguns que conseguiram fugir, outros que não conseguiram fugir, não conseguiram sair. Então, só vou, do que eu consegui captar um pouco do cenário que está acontecendo lá e transmitir a vocês o que a gente pode fazer a respeito. Então, ontem eu vi uma entrevista, acho que mais ou menos de 1 hora, de um rabino, o sobrenome dele é Levitansky, o rabino dele, o pai dele, era um grande rabino na Califórnia, e eu estudei com o irmão desse rabino Levitansky que estava dando a entrevista, um americano, alguém que poderia ter uma vida tranquilíssima, vivendo na Califórnia, lá com Hollywood, uma vida boa, tranquila, e ele largou tudo isso em 2004, ele foi morar numa cidade na Ucrânia, e fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. 30 quilômetros. E ele então estava dando a entrevista, ele falou que, assim, várias coisas ele foi comentando, mas uma delas que ele agora está mais seguro ficando do que saindo, porque está literalmente muito perto, ele não tem para onde ir, para ele sair, para ele é muito mais arriscado. Então ele está na sinagoga com mais gente, pessoas da comunidade, e ele estava sendo entrevistado, na verdade, por um grupo de irmãos nossos da Califórnia, como ele é da Califórnia, os rabinos se juntaram, cada um chamou as suas comunidades, e ele estava prestando a entrevista e falando como que a gente poderia ajudar à distância. Então, primeiro, não sei se vocês receberam os vários vídeos que estão rolando por aí, das pessoas levando orfanatos. Uma das entrevistas que vocês devem ter visto de um rabino falando, esse já é o 10º ônibus que a gente está levando, tirando as pessoas daqui. E a gente do Chabad, a gente acaba recebendo outros vídeos mais internos, etc., do que está acontecendo. Vocês já devem ter ouvido também daquele outro rabino que falou que já tinha armazenado farinha e etc., até Pesach, etc., mas aqueles rabinos, inclusive, aqueles que se levantaram e falaram na mídia, pessoal, a gente vai ficar aqui até o último judeu ficar. Infelizmente, precisaram ir embora. Por quê? Estão com a família, às vezes presos dentro de casa, e não é que eles têm como ajudar alguém. Eles falam, literalmente, a gente não pode sair de casa, tem o, como chama, curfew, fala, né? Você não pode, toque de recolhe. A gente não tem toque de recolher, não temos como realmente ajudar ninguém. Então, às vezes é mais fácil a gente sair, ajudar de fora e mandar recursos do que estando aqui. Então, aquelas pessoas que realmente declararam, a gente vai estar aqui até a última gota de sangue, nem isso eles puderam fazer, porque estão com as mãos atadas, não podem fazer nada. Então, uma das famílias que saíram de lá tiveram uma explosão no prédio residencial ao lado deles. Prédio residencial ao lado deles, literalmente. A bomba bateu na porta deles, literalmente. Eles precisaram sair. E esse sair não é nada fácil. Um dos que saíram, os primeiros grupos que saíram, eles saíram na quarta-feira e só segunda-feira eles conseguiram atravessar a fronteira, uma das fronteiras. Literalmente 3, 4 dias em filas esperando para conseguir sair. Esse rabino contando como está a situação lá, ele contou, aí começaram a aproveitar e perguntar qual que é o teu trabalho, o que você fez até hoje, como que é a Ucrânia. Ele falou, vocês têm um mito muito errado. Ele falou o seguinte, coloca no Google, faz uma seguinte busca, atos antissemitas que tiveram nos últimos 10 anos na Califórnia e atos antissemitas que tiveram na Ucrânia. Você vai ver a proporção? É 0 para 10, 0 para 20. Falam de 100 mil, falam de 120 mil.
E, não, calma, não. Ele falou, ele logo perguntaram para ele do presidente, logo você vai abrir do presidente. E aí ele falou, aqui eu me sinto mais seguro andando às 2 da manhã do que eu me sinto no Brooklyn. Isso não quer dizer muito. O Brooklyn também é um lugar perigoso, mas para a gente que mora no Brasil quer dizer bastante. Entre o Brooklyn e São Paulo quer dizer bastante. E ele contando que desde 2004 que ele mora lá, nunca ele teve algum tipo de comentário falando Jid ou alguma coisa assim depreciativa dele. Pelo contrário, ele falou, as pessoas que perguntam da kippah como que você consegue manter a kippah na cabeça e ela não cai? Esse é o tipo de pergunta que ele tem. Ontem, o padre da cidade ligou para ele, falou, Rabino, você tem matzot? Ele não é judeu. Ele falou, as pessoas, vocês comeram isso no Egito, em momentos de aflição, quem sabe você pode dar um pouco para a gente das matzot? E ele falou, só para você ter uma ideia, como que é o nosso relacionamento aqui com os nossos vizinhos, como a gente se dá bem, meus filhos se sentem tranquilos, eles andam sozinhos na rua, é uma coisa maravilhosa. E eles vêm aqui realmente, e eles dão apoio à comunidade que está lá. E a pergunta provocativa, uma outra entrevista para um outro rabino que fizeram, que é muito clássico em Israel, perguntando, mas o que vocês estão fazendo aí? Por que não vem todo mundo para Israel? É muito fácil falar. É muito fácil você falar, por que não vem todo mundo para Israel? Ele falou, primeira coisa, estamos falando de idosos que não têm as mesmas condições de sair de lá. As crianças, dessas crianças desse orfanato, interessantíssimo, né? Mas país de terceiro mundo, essas crianças, por exemplo, uma delas tem 34 dias de vida. Como que ela chegou nesse orfanato? Uma mãe bateu na porta, uma pessoa bateu na porta com uma criança, deu na mão do rabino e escapou, foi embora. Quem é, quem não é, documento, passaporte, certidão. A única coisa que eles tinham, acho que é uma certidão de nascimento, numa foto de celular, para conseguir atravessar a fronteira. E antes de atravessar, falaram, reza bastante por nós. Então lá, esquema com esquema, eles conseguiram, com um milagre de Hashem, conseguiram passar todas as crianças. Metade, a maioria não tinha passaporte, não tem pais, não tem autorização dos pais para ver nada. Simplesmente passaram com muita brachá. Então, falar vem para Israel não é uma coisa tão simples. E ainda ele falou uma coisa curiosa, esse que deu a entrevista agora em Israel, esse estava em Israel, mas ele dá suporte para a turma que tá lá, ele tem muito contato com os shluchim da Rússia, da Ucrânia, etc. Então ele falou, não sei se você sabe, mas ele contou dois episódios. Ele falou o seguinte, que muitos anos atrás veio uma pessoa de Israel e questionou o Rebbe. Ele falou, Rebbe, por que você não incentiva? Se tem rabinos representantes do mundo inteiro, manda as pessoas, faz um levantamento, né? Faz incentivo geral para que as pessoas façam aliá e etc. E o Rebbe falou para ele uma coisa interessante, eu não conhecia essa história, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, existe o projeto Taglit, todo mundo conhece. Ele falou, eu quero que você faça uma análise, levantamento de números, qual das duas instituições mandou mais gente para Israel, Chabad ou Taglit? O Rebbe falou, eu tenho dificuldade, eu não sei dizer se Chabad não mandou mais gente do que o projeto Taglit. Foi o que ele falou para ele. Eu não sei se o Rebbe usou o projeto Taglit ou qualquer um desses seus projetos. O projeto Taglit dá, acho que confundi duas histórias, mas a segunda é que hoje, acho que 70%, 80% dos jovens que fazem Taglit nos Estados Unidos, eles vieram através das universidades, através dos Chabad das universidades. Então, realmente, talvez não tenha um apelo oficial, vamos para Israel, porque a gente está lá e vamos ficar aqui enquanto tiver gente por aqui, mas com certeza é algo natural de um judeu, quando ele está próximo à sua comunidade, ele está próximo, com o coração ligado à Torá, quando surge alguma coisa, ele sabe onde é a casa dele. Se ele não tivesse conectado com a sua essência, com a nossa Torá, às vezes ele está lá e nem sabe que ele é judeu, nem sabe o que ele está fazendo. Minha esposa me comentou, agora soltou o vídeo do o rabino-chefe da Rússia, que ele é conhecido como amigo do Putin. Aí todo mundo fala, vai lá falar com o Putin e resolve as coisas, como se fosse... O Putin foi muito bom e tem sido muito bom com os judeus, e esse rabino, e com Israel, e etc., mas e através desse rabino, principalmente, o rabino, digamos assim, tem um contato muito forte com ele tem uma aproximação muito grande, assim, conseguiu muitos benefícios para o nosso... Ele participa das reuniões mais importantes. Sim. Então, ele tem esse contato, mas a gente sabe, Rússia é Rússia, tem um ditador, você precisa saber quando falar e quando não falar. A única coisa que ele fez foi um apelo público para todos os líderes religiosos, independente da religião, foi o vídeo que ele soltou agora, para que todos usem todos suas forças políticas, etc.,
para poder trazer a paz para o mundo. Foi a colocação, digamos assim, corretamente, ou politicamente correto, mas com apelo em relação a isso. A gente não sabe se é que ele está, com certeza deve estar fazendo, tentando de tudo para conseguir amenizar a situação. Mas a gente sabe que uma questão política como essa, você tem que saber aonde se meter, onde não se meter. E se a gente pensa que a Rússia está ganhando, com certeza quem está na Rússia também está perdendo com isso, porque todas as sanções, etc. Então, quantos judeus e quantos seres humanos estão lá na Rússia também sofrendo as repercussões de tudo isso que está acontecendo. E aí, nesse apelo, voltando a esse rabino que está a 30 quilômetros, ele falou que ele não tem como sair, realmente não tem para onde sair, ele está lá, na sinagoga dele. Eu acho que a família dele saiu, só ficou ele, se eu não me engano. E ele falou, e aí quem estava entrevistando falou, mas o que a gente pode ajudar? Ele falou, a gente pode colaborar. Ele falou, primeiro, a gente precisa de dinheiro. Ele falou, mas o que você vai fazer com dinheiro? Onde você vai comprar? Ele falou, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas quanto antes o dinheiro entrar, ainda a gente pode chegar numa loja, chegar num armazém e tentar conseguir guardar comida. Se a gente precisar de uma evacuação, então você não tem ideia o custo de um ônibus, ele fala dezenas de milhares de dólares, para conseguir um ônibus, um motorista que vai se dispor a passar embaixo de bomba e atravessar com você a fronteira e etc. Você não tem ideia o custo que é isso. Ele fala, você precisa levar em consideração, infelizmente, mas você vai precisar, ao longo do caminho, desembolsar uma grana para você conseguir chegar aonde você precisa. Então, realmente, ele falou, realmente, esse dinheiro é literalmente para salvar vidas. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, antes da gente filosofar e falar, e etc., da vida, da bondade, de Purim, etc., a gente tem que realmente tentar seguir esse apelo. Quem quiser, eu vou mandar depois o link junto com o Shiur. Tem vários links, mas um deles é apoio à Ucrânia geral, e imagino, quer dizer, esse que eu estou falando é do Rabat.org, eles vão saber distribuir, são fundos bem conhecidos e bem confiáveis de poder distribuir e fazer o melhor uso desse dinheiro. Então, acho que aqui de longe, a primeira coisa que a gente pode, se a gente puder contribuir literalmente com dinheiro, o nosso $1, o nosso $10 pode fazer a diferença para salvar mais uma pessoa, literalmente, debaixo da chuva de bombas que tá caindo lá. Isso eu ouvi das palavras dele, ele falou com muita clareza, de maneira muito direta, muito clara. Então, aqui não tem nenhum interesse colateral, não tem, simplesmente, literalmente salvar vidas. Acho que nós como judeus, como irmãos, nós temos que se levantar para isso e não deixar acontecer, como o presidente da falou, né, um terceiro holocausto. Quer dizer, acho que ele usou isso de forma política, etc., mas esse rabino, ele falou isso, isso que o presidente falou é o sentimento, é o espírito que todo mundo está sentindo. Se quiser, posso ligar. A gente deixou gelado aqui para sentir como está na Rússia, as coisas, para a gente ser um shiur assim, para você sentir na pele. Climático. Então perguntaram para ele qual que é o contato dele com o presidente, como fica um presidente judeu, que era um comediante, todo mundo sabe, né? Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou, ele foi eleito como um ser humano, ele foi eleito porque ele era bom, ele foi eleito porque o povo gostou dele. E o fato de ele ser judeu, ele falou, não falou que é zero relevância, mas muito pouca relevância. Independente de ser judeu ou não ser judeu, ele foi eleito como pessoa e não tem nenhum tipo de comentário falando, porque ele é judeu, ele é judeu. Zero. E a comunidade lá realmente tem muita força, é muito forte. Vocês já devem saber que tem lá em Dnepropetrovsk, que é bem difícil de falar, que é a cidade onde o Rebbe nasceu. Você tem lá o maior centro de Chabad do mundo, que são 7 prédios, que são no formato de uma menorá, vocês devem ter visto. Então, realmente, uma das pessoas falou, ela está lá, acho que, se eu não me engano, desde 1992, família de Shtuchim. Ela falou, nunca assim, a gente teve que fazer uma coisa dessa, abandonar a nossa vida. Estamos aqui há tantos e tantos anos. E mais ainda, perguntaram, por que vocês não saíram antes? Ele falou, e a natureza humana? Ninguém acreditava que iria acontecer. Ninguém acreditava que iria acontecer. Quando você está lá, você está a tua vida, você se sente seguro onde você está. Ninguém realmente acreditava que isso iria acontecer. Então, primeira coisa, esse apelo, a gente poder ajudar de maneira prática, financeira, mandar os nossos recursos, aquilo que a gente pode, que seja o mínimo, mas aquilo que a gente pode, realmente está salvando vidas, a primeira coisa. A segunda coisa, eu vi ontem uma passagem, um vídeo do Rebbe, falando sobre algum momento, não sei qual momento que foi,
essa sihá que o Rebbe falou, mas é alguma guerra que estava tendo no mundo, e o Rebbe falou que nós, judeus, a gente tem que fazer a nossa parte. E quando nós nos unimos, isso acaba tendo um impacto mundial. A gente sabe que cada ser humano, hoje mais do que nunca, a gente tem um impacto. Nós todos estamos conectados. Um átomo, uma célula, ela conecta com o corpo todo. E assim também funciona como o cosmos de maneira geral, o universo de maneira geral. Então ele fala, nós temos que nos unir. Então agora, indo para o âmbito espiritual, depois que você já fez a tua doação em dinheiro, então, depois disso, a gente parar e meditar o que a gente pode fazer em termos espirituais. Então, a gente não entende os caminhos de Hashem, a gente não entende. E ele falou, ninguém entende o que o Putin está fazendo. Ele falou, temos aqui pessoas, a maioria, muitos falam russos, a gente somos países irmãos. Ninguém consegue entender por que ele está fazendo uma coisa dessas. Ninguém consegue entender. Ele falou isso, aqui não é a gente falando bem das notícias, é alguém que está lá, falando que ninguém consegue entender por que isso está acontecendo. Foi o comentário dele. Então, o que a gente pode fazer é tentar, número 1, rezar, teilim. Número 2, se você tem algum amigo, alguma pessoa que você não está com bom contato, liga para aquela pessoa e a gente sabe que a nossa pequena atitude tem um impacto muito grande. Isso a gente acredita, somos um único universo funcionando hoje mais do que nunca, funcionando tudo em sintonia, então a gente realmente tentar se aproximar mais daqueles que de alguma maneira a gente pode ter ofendido, pode ter se distanciado. É isso que o Rebbe falou, se o povo judeu estiver unido, então isso realmente traz um impacto de forma mundial. Agora, indo para o Purim e chegando ao tema do Shiur, o Haman, quando ele se levantou e falou para o Ahasverosh, como que ele chegou e falou, vamos, mata o povo judeu? Qual que era o pretexto que ele tinha? O que ele usou de desculpa? Então, ele falou, Yeshno amechad mefuzar o meforad benamim. Tem um povo que ele está espalhado entre as nações. E eles, datem shonot mikolam, eles têm ritos, religião diferente de todos nós, e eles não se misturam, são diferentes da gente. Sabe o que? Pega aqui meu anel, o Aman fez um pix para o Tesouro Real, 10 mil kikar de prata, e tá aqui meu anel, minha assinatura, pode fazer o que você quiser. E aí foi selado o decreto de aniquilação total do povo judeu na história de Purim. Nessa frase que o Aman ele usou como pretexto para acusar o povo, ele, na verdade, usou como pretexto, e ele é um motivo de raiva, ele é um motivo de inveja, mas ele é um motivo também da nossa existência. Na frase que ele colocou, era uma acusação, mas dentro da acusação, ele colocou o segredo, a dica para nós, ele deixou a dica para nós de como a gente pode se salvar. O que ele disse? Yeshno Amechad. Tem um povo único, que eles estão espalhados entre as nações. Ele conseguiu identificar que apesar que a gente pode estar espalhado entre as nações, significa que o judeu brasileiro é brasileiro, o judeu americano é americano, a gente de alguma maneira se mescla entre as nações. Temos várias cores, vários rituais, não importa quem somos, estamos com as nações. Mas ele conseguiu identificar que tem Amechad, é um povo único. Ele está espalhado, mas é um povo único. Por isso que incomodava ele. Alguma coisa tem no judeu da Europa, no judeu da China, no judeu da Ucrânia, no judeu do Brasil, alguma coisa tem que une todos eles. Então, essa foi o fato que incomodava ele. Esses judeus têm alguma coisa, sabe? Não dá para aguentar eles. É uma pedra no sapato. E aqui ele deu para a gente a dica, ao mesmo tempo, qual é a maneira da gente poder se proteger do Aman. Ele já falou, Amechad. Se a gente perceber isso que ele percebeu. Às vezes a gente não percebe. Eu olho para o outro judeu e falo, você não tem nada a ver com você. Eu não te conheço. Você é outra cabeça, você é outra pessoa, você vem de outro país. A gente pensa diferente. O Aman está dizendo, precisou deles, precisou do Hitler e Marshmallow, para dizer para você que o judeu mais ortodoxo e aquele alemão que já está há 4 gerações dizendo para todos que ele é mais alemão do que os alemães, que ele é tão judeu quanto o Rosh Hashivá lá da sinagoga. Então, o Aman, ele deu para a gente já a dica. Qual que é a maneira da gente se proteger? A gente fortificar a nossa identidade. A gente lembrar que sim, a gente está espalhado por todos os povos, mas nós somos um único povo. Então, isso volta àquilo que a gente estava dizendo, se a gente se lembrar que somos o único povo e agir dessa forma, isso a gente vai trazer saúde, esperança, paz, não só para a gente, mas como uma paz para o mundo inteiro.
Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem, cada indivíduo tem essa força. Nós, como um povo, se a gente se unir de maneira geral, isso a gente tem um impacto muito maior. Indo agora para esse conceito do Haman e o Ahasverosh, a Guimarães traz para a gente uma coisa muito interessante, que responde uma das perguntas mais difíceis de se responder: por que existe o antissemitismo? Por quê? E voltando aqui, esse rabi na entrevista dele, me lembrei agora o que ele falou do antissemitismo, ele falou, primeira coisa, antissemitismo é uma realidade. Não vamos tentar negar que não existe. Existe. Ele deu exemplos nos Estados Unidos, deu exemplos, inclusive, na Ucrânia e etc. Existe e é um fato e a gente não pode se esquecer disso. Porém, no meu dia a dia, no meu dia a dia, eu não vejo isso presente, mas a gente não pode esquecer. E a pergunta é, por que tanto ódio? Por que tanto, ao longo dos anos, esse vírus que ele vai se mutando e vai mudando de nome, é ódio a Israel, que Israel não dá direitos humanos para os árabes, ou vai mudando se é por causa da religião, que a gente não aceitou o JC, ou se é porque é uma raça, então a gente tem uma raça de... Então, o nome vai mudando, mas é um vírus que ele vai se mutando. Então, a razão para isso, a Guimarães traz. A Guimarães fala o seguinte, todo mundo conhece que o Haman foi aquele que chegou e deu a ideia para o Ahasverosh, vamos matar os judeus. Então, teoricamente, se lê a Megilá, dá a impressão que quem é o malvado? É o Haman. Ele manipulou o rei para aquilo que ele queria. Na verdade, o Ahasverosh também, o rei também odiava os judeus. Juntou a fome e a vontade de comer, o útil ao agradável. Juntou os dois. E a Guimarães fala o seguinte, é comparado a uma pessoa, dois vizinhos. Um tem uma montanha no seu campo e o outro tem um buraco no seu campo. Chegou o dono da montanha para o dono do buraco e falou, olha, tem uma montanha aqui, está atrapalhando, eu preciso, terraplanar, o que eu faço? E o outro vira e fala, maravilha, eu justo estou precisando, eu tenho um buraco no meu campo. Faz o seguinte, traz tua terra para cá e a gente fizemos um negócio. Aí o Rebbe pergunta, o Rebbe Massihai, ele pergunta, bonito, então assim era Ahasverosh e Haman, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. O Rebbe pergunta, o que é esse exemplo estranho do campo? Não dá para entender? Um queria matar, o outro ofereceu para matar e resolveu. Infelizmente, como os ucranianos próprios, quando chegaram os alemães lá, eles foram super voluntários, não esquecer. Apesar que Baruch Hashem, como ele falou, ele não sente isso no dia a dia e mudou as coisas, mas na época, 70, 80 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, o que aconteceu? Eles participaram sem problema nenhum, juntou a fome com a vontade de comer. Alguns dizem que os ucranianos eram piores que os alemães, não sei se tem pior do pior, ou pior do pior, não sei se faz muita diferença. Mas o ponto é, o que esse exemplo do campo veio acrescentar? O Talmud não gasta palavras à toa. Você fala, um quer matar, o outro oferece para matar, e resolveu. Por que eu preciso desse exemplo do campo? E o Rebbe faz uma análise muito, muito pertinente, muito bonita e muito interessante. Ele fala o seguinte, o que é um monte, uma montanha no meio do teu campo? Vamos chamar assim, uma pedra no sapato, você falou essa palavra. É uma coisa que está te incomodando. Está lá te incomodando. O que é um buraco? Um vazio. A nossa presença incomoda. Saiba dessa realidade. Não tente cair nos pretextos que surgem ao longo da história, dizendo, eu não gosto de Israel porque Israel não é ético com os árabes. Não, se eu for ético, como se fosse que não somos, mas se eu for ético, vai resolver. Aí vão gostar da gente. Não pense que não gosto de você porque você não é israelense, você é judeu. Mas o dia que você tiver um estado próprio e se chamar israelense, tem brasileiro, tem americano, tem israelense, vai resolver todo o problema. Agora somos israelenses, não somos mais judeus. Não vai resolver. Não adianta você dizer que você abraçou a religião alheia, como infelizmente aconteceu, porque eles terminaram no alto da fé, independente. Não adianta você dizer, eu não sou judeu, eu sou alemão, eu não gosto do judaísmo, eu vou me casar com alemães. Como o Lot, quem lembra a cidade de Lot, quando os anjos vieram lá e etc., o Lot estava no portão da cidade. O que quer dizer o portão da cidade? O Lot, ele virou alguém do governo. Ele virou um juiz. Finalmente, agora, minhas filhas se casaram com pessoas daqui. Eu já sou agora um lotiano. Um sodomita. O Lot já sou um sodomita. Eu já não sou mais sobrinho de Abraão. Mas quando chegou na hora do vamos ver,
Chegou na hora do vamos ver, queriam quebrar a porta dele, dá aqui tuas filhas, dá aqui os anjos, quem são esses caras? Você é o judeu. Não adianta. O teu nariz vai te entregar. E se você fizer a cirurgia do nariz, você é o cara que tinha o nariz grande. Não mudou. Não mudou nada. Hã? Não adianta. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que existe um Amalek, e existe, isso é uma realidade, que a gente não pode tentar achar que isso, mudando A, B ou C, isso vai mudar. Então, a primeira coisa é a conscientização. A gente estar consciente disso. Por que isso? Por que esse ódio? Aqui vem uma coisa muito interessante. Por um sentimento de vazio. Nós fomos sempre o povo que deu o exemplo de ética e moral para a humanidade. Escolas foi startup judaica. Ensinamento foi startup judaica. O primeiro código de leis, de moral, ética, foi a Torá. E isso acaba causando um desconforto nas pessoas. Porque se você se comporta de tal maneira, e é ética e é moral, e eu sei que está certo, eu tenho duas opções. Uma, eu aprender. Duas, falar, nem para mim, nem para você. E resolve. Eu não quero ter você na minha frente como a pedra no sapato, como aquela montanha que está no meu campo, que na hora que eu vou passar o boi com arado, ela fica sabe, não vai. Ele está aqui na minha frente, está me incomodando a tua presença. O que eu vou fazer então? Eu sinto um vazio, esse vazio se torna uma montanha, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar uma na outra. Como que eu vou tirar a montanha? Como que eu vou preencher o vazio? Tirando a montanha. Como que eu vou preencher esse meu sentimento de, sabe, culpa, eu deveria estar melhor, deveria aprender, poderia ser melhor? Então o que eu faço? Eu corto a montanha e cubro. E cubro, nivela por baixo. Perboa? Nivela por baixo. Esse é o pensamento antissemita, diz o Rebbe. Por isso, então, a Guemará usou esse exemplo. Olha que lindo, olha que bonito, triste, trágico, mas olha que como retrata realmente a realidade. Isso não é só no antissemitismo, mas em geral, né? Quando uma pessoa tem inveja de alguém, quando alguém quer aprender de alguém, e não quero ter que me nivelar por cima, o que eu faço? Nivelo por baixo. Elimino aquele problema, entre aspas, e pronto, resolvi meu problema. Eu não tenho mais alguém na minha frente sempre me lembrando como eu deveria ser. E como aquela frase muito bonita, nós somos o povo escolhido, para quê? Para mostrar para cada indivíduo que ele é escolhido. Isso quer dizer, povo escolhido. Nós fomos escolhidos para mostrar para cada indivíduo, para cada ser humano que ele é escolhido por Deus. Esse é o nosso papel. Mas você quer ser escolhido? Escolhido significa que você vai ter que ser uma vida ética, uma vida moral. Então aqui a gente foi a pedra no sapato ao longo de muitas gerações para aqueles que não quiseram levar uma vida de moral, uma vida de ética. Então você acha um pretexto, você acha uma desculpa, você inventa a história e convence às vezes uma nação inteira para, Deus nos livre, eliminar aqueles que não fazem parte do mapa, não deveriam fazer parte do mapa. Então, isso, agora que a gente está chegando em Purim, Shabat não é esse Shabat, o próximo vai ser Shabat Zachor. Nós temos a mitzvah da Torá de lembrar, de apagar o nome de Amalek. Então, em termos muito simples, antes de falar o Amalek está dentro de nós, etc., nós temos que estar conscientes dessa realidade. Nós temos que estar conscientes, a minha presença incomoda. Como que eu posso melhorar isso? Não adianta você colocar uma máscara. Não adianta você cortar o nariz. Não adianta você fazer uma cirurgia e falar, eu sou brasileiro, eu não sou mais judeu. Não vai adiantar, porque a pedra no sapato vai continuar pela sua mera existência. Você tem uma chance, uma coisa que você pode fazer. Aceitar a tua identidade. Aceitar quem você é e abraçar ele. E aí você vai fazer aquilo que o Aman falou, Yeshnoam Echad. Porque quando um judeu ele tenta se mascarar, ele perde o respeito. Quando o judeu ele se levanta, e a gente sabe inúmeros exemplos, pegando Israel. Quando Israel levantou, falou, botou o pé firme, o mundo inteiro se calou. Quando Israel começa a dar o braço a torcer, é o braço, é o corpo inteiro, é a cabeça, e começam as críticas. Quando a gente coloca o pé firme, abraçando a nossa identidade, quem nós somos, nós estaremos felizes e os nossos inimigos estarão calados. E essa aqui é uma das mensagens grandes de Purim. Zachor, lembra o que Amalek fez para você. Amalek lembra quem nós somos. Infelizmente, a gente falou agora no Alelo, a gente comenta dos nossos inimigos, a gente aprende
dos nossos inimigos. Algumas coisas, infelizmente, a gente tem que aprender deles. Que para Hitler e Mark Shmo, que apague seu nome, se para ele não fez diferença entre os judeus, então é um lembrete para nós. Então, essa, na verdade, já é a dica para a gente. A gente não entende os caminhos de Hashem, mas a dica é a gente abraçar a nossa realidade, abraçar a nossa identidade. Isso significa saber que, querendo ou não, eu faço parte de um povo de 3.000 anos. E o que nos destacou foi a Torá que Hashem nos deu, a responsabilidade que ele nos deu, as várias atribuições que ele nos deu como judeus, e a gente abraçar isso. É isso que vai dar para a gente a força, Bezrat Hashem, a gente estar unido, e Bezrat Hashem, que todos os inimigos do povo, e todos os inimigos que estão querendo se destruir a si mesmos, possam encontrar a paz, Bezrat Hashem, que tenha a paz mundial, e, ou seja, Shalom Ibrumav, Hashem vai trazer a paz para todos, e a paz, quando o Mashiach chegar, não é uma paz judaica, não é apenas vai acabar o antissemitismo, vai ter a paz para o mundo. Está escrito, e assim termina todo o Talmud. A Torá foi dada ao mundo para trazer a paz no mundo. Esse é o objetivo de toda a Torá. Se você estuda a Torá, pratica a Torá, e vê que está gerando briga, você deve ter comprado a Torá errada. Você comprou em outro lugar. Você pegou alguma manipulação, alguma falsificação paraguaia, chinesa, sei lá se é russa hoje em dia, e você está com a Torá errada. A Torá veio para trazer a paz. Que a gente possa, Bezrat Hashem, ter a paz. Não esquecemos de fazer os atos práticos. Primeiro, Tzedakah, a gente tentar se unir, Teilim, rezar para os nossos irmãos e a gente abraçar a nossa identidade, Bezrat Hashem. Bom dia a todos.